Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da Rádio WLC, um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. As Escrituras revelam que há apenas um Deus verdadeiro, que é Yahuwah. Ele é o nosso Criador e ele tem um filho, Yahushua, que morreu pelos pecados do mundo. Yahushua é o Filho de Deus, mas não é Deus Filho. Um estudo cuidadoso das Escrituras revela que em nenhum lugar se ensina sobre uma divindade trina. Em nenhum lugar nas Escrituras Yahushua é mencionado como divino ou como Deus Filho. E toda essa teologia foi adotada dos pagãos. E o programa de hoje, Conhecendo o Pai e o Filho. Se você nunca teve a oportunidade de nos sintonizar antes, olá, meu nome é Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, assim como se preparar para o retorno de nosso Salvador, que pode ocorrer quando menos esperarmos. Hoje, o Will Santos compartilhará conosco diretamente das Escrituras as evidências que comprovam que Yahuwah é Deus e que Yahushua não é. E o Espírito Santo, bem, as Escrituras simplesmente se referem a ele como o sopro de Yahuwah e nada mais. Mais adiante, a Laura Lee tem uma promessa especial para aqueles que já têm lutado contra a solidão. Yahuwah sabe tudo sobre você. Ele conhece cada detalhe e te ama incondicionalmente. E você não está sozinho. Eu sei que você não vai querer perder a promessa diária de hoje. Will, o tempo é todo seu. Obrigado, Chris. Deixe-me te perguntar uma coisa. Você acredita em amor à primeira vista? Não. Só isso? Simplesmente não? Nem mesmo pela sua esposa? Bem, houve uma atração à primeira vista. Eu certamente me senti atraído por ela no momento que a vi. Mas agora, só ficou um tipo de amor profundo e duradouro que nos manteve juntos todos esses anos. Mas como você poderia sentir esse tipo de amor quando você acabou de conhecer uma pessoa? Você nem mesmo a conhece. Então você está dizendo que para amar alguém de verdade, você precisa conhecê-la? Bem, sim. Você não concorda? Não. Eu concordo com você. Na verdade, acho que apaixonar-se é um termo um tanto impróprio. Acho que provavelmente é mais sentir atração. Como você disse, enquanto o amor verdadeiro requer crescimento. Você pode se apaixonar por meio da atração, mas o amor cresce à medida que conhece a outra pessoa em um nível cada vez mais profundo. E é isso que eu quero fazer no programa de hoje. Quando aceitamos e amamos Yahuwah pelo ser que ele é, o único ser divino que as Escrituras o apresentam como um ser incontestável, em vez de quem presumimos que ele seja, então teremos um amor profundo e duradouro por ele. Quando aceitamos e amamos Yahushua pelo ser plenamente humano que ele é, em vez do homem-deus que presumimos que ele seja, então, novamente, nós o amaremos por quem ele realmente é, e nosso amor e nossa fé serão vigorosos e duradouros. Eles são ternos, dignos de serem amados, e é isso que eles são, não é mesmo?
É isso mesmo. Não precisamos tentar embelezar quem eles são, pois ambos merecem nosso amor e adoração exatamente como eles se apresentam a nós. Existem alguns problemas fundamentais com a doutrina de uma divindade trinitária, que se você foi criado a vida toda acreditando que Deus é 3 em 1, você não vai perceber. O primeiro é que a palavra trindade não aparece nas Escrituras. Sim, em lugar nenhum. Verdade, em lugar nenhum. Agora, isso por si só não refuta a Trindade, mas dá peso à ideia de que a fonte dessa doutrina está em outro lugar além das Escrituras. E mesmo entre os trinitários, há diferenças de opinião sobre como definir a Trindade. Eu fui criado acreditando que Yahushua era totalmente Deus e totalmente homem, mesmo depois de encarnar em carne humana. E como foi com você, Will? Eu fui ensinado que ele rejeitou sua divindade quando passou pela encarnação. Então, sim, também há diferenças de opinião sobre como o Espírito Santo se relaciona com o Pai e o Filho, e, no entanto, todos afirmam que suas crenças vêm das Escrituras. Mas se você voltar e estudar as doutrinas acreditadas pelos primeiros cristãos, você verá que essa doutrina passou por um processo de mutação. Veja, por exemplo, o Credo Niceno. Foi acordado no Concílio de Nicéia no ano 325 d.C. Eles o ajustaram um pouco mais tarde, mas lá, 300 anos depois de Cristo, eles afirmavam que Yahushua era o verdadeiro Deus e gerado para toda a eternidade. Foi lá que eles disseram que o Espírito Santo também é Senhor. Essa é uma boa observação, pois quando você remonta às primeiras versões do Credo dos Apóstolos, que, se bem me lembro, foi escrito antes do Credo Niceno, você chegará à conclusão de que não há absolutamente nada ali sobre uma divindade trina ou um Yahushua de dupla natureza. Correto, mas mesmo o Credo Niceno não amplifica essa doutrina no grau que temos hoje. Somente no final do século V e no início do século VI, com o desenvolvimento do Credo Atanasiano, é que se obtém uma declaração explícita definindo essa doutrina. Não é esse um credo que condena quem não acredita nele? É o primeiro credo que diz que crer em uma divindade trina é necessário para a salvação e que você não pode ser salvo sem, abre aspas, crer nele firme e fielmente. Mas as Escrituras nos dizem que Yahuwah é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias 3:6. Porque eu e Yahuwah não mudo. Se essa doutrina fosse parte essencial para a salvação, e se você não pudesse ser salvo, a menos que cresce nela, por que Pedro não a incluiu em seu sermão no dia de Pentecostes? E, no entanto, Atos 2, versículo 41 diz que cerca de 3.000 almas foram salvas naquele dia depois de ouvir Pedro pregar. Como Lucas poderia dizer que essas pessoas foram salvas se não tivessem aceitado Yahushua como Deus? E elas não aceitaram. Pedro não havia pregado isso a elas. E como judeus eram todos monoteístas estritos. Sim, e pensaríamos que se essa fosse uma doutrina tão fundamental como os cristãos de hoje afirmam, você conseguiria encontrá-la nas Escrituras. Certamente a encontraria muito antes de 300 anos depois de Cristo. E onde está esse conceito no Antigo Testamento? Dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus e está ok. E assim, Yahuwah deu sua palavra ao povo judeu, e ele é a pedra angular de sua religião antiga. E, no entanto, em nenhum lugar do Antigo Testamento você encontra qualquer menção a uma divindade trina. Como uma doutrina supostamente tão essencial para a salvação, simplesmente não esteja lá. Lembre-se que Yahuwah nos deu a linguagem. Ele tinha a capacidade de comunicar a ideia de uma divindade de um Deus 3 em 1 se ele quisesse, mas não o fez. Exatamente o oposto. Os judeus sempre foram monoteístas ferrenhos. Para eles, qualquer pessoa, incluindo Yahushua, que afirmasse ser divina seria considerado uma grande blasfêmia. Essa verdade se baseia no Shema. É uma oração. Bem, na verdade, é uma passagem da Bíblia que eles transformaram em oração. É a oração mais sagrada de que eles fazem uso. Vamos lê-la? Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Você poderia ler para nós, Chris? Claro que sim. Ouve, Israel. Yahuwah, nosso Deus, é o único Yahuwah. Amarás, pois, Yahuwah,
teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A leitura marginal nessa página é muito reveladora. Diz: ouve, ó Israel, Yahweh, nosso Deus, é somente Yahweh. E sabemos que essa também era a crença do Salvador, porque ele a citou. E Yahushua apontou essa passagem como a mais importante doutrinariamente de toda a Escritura. Leia Marcos 12, versículos 28 a 31. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Yahushua lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Yahushua: o principal é: ouve, ó Israel, Yahweh, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, Yahweh, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Quero que você entenda, caro ouvinte, o significado disso. Yahushua está afirmando que o maior mandamento de todos é aquele que diz que há apenas um Deus e que esse Deus é Yahweh. Se Yahushua fizesse parte do que constitui Deus, este seria o lugar perfeito para dizê-lo. Mas ele não disse. Em vez disso, ele reforçou o que este estudioso judeu já acreditava. Há apenas um Deus e que é Yahweh. Isso me leva a um ponto interessante. Se a promessa feita aos patriarcas e profetas fosse que Deus encarnaria em carne humana, as profecias teriam dito isso, mas elas não dizem. Em vez disso, todas as profecias prevêem que o Salvador vindouro seria, sabe o quê? Um ser humano. Sério? Elas realmente diziam isso? Sim, diziam. Você leu, só não estava prestando atenção a esse ponto. Eu também não estava, mas vamos analisá-las agora. Eu imprimi algumas referências para economizarmos tempo e então vamos lê-las. A primeira vez que um Messias humano foi predito foi no Éden. Leia o primeiro texto que está aí com você, é o de Gênesis 3,15. Ok. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Messias seria um descendente, uma prole de Eva. O que vem a seguir? Gênesis 12, versículo 3 diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa de Yah a Abraão e que diz que o Messias viria de sua linhagem humana. Gênesis 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Esta é a profecia de Jacó em seu leito de morte, e ele afirma que o Messias nasceria entre seus descendentes. E agora? Agora o texto é de Isaías 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Obviamente, esta é uma referência ao rei Davi, filho de Jessé. Um renovo brotando de suas raízes é uma forma poética de se referir aos seus descendentes. Mas também há outras passagens que descrevem o Messias de maneiras que não poderiam ser usadas para descrever um Messias que fizesse parte de uma trindade. Abra no Salmo 110 e leia o primeiro versículo. Disse Yahweh ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Yahushua fosse Deus no sentido trinitário, ele não precisaria de Deus para fazer de seus inimigos um estrado. Isso descreve um rei que governa sob a autoridade de Yahweh. A seguir, Jeremias 30, versículo 21. Ok. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Diz Yahweh. Esta é uma profecia do Messias. Se o Messias fosse Deus encarnado, esse seria um ponto importante a ser destacado. Você não acha? Mas em vez disso ele diz: o seu príncipe procederá deles.
Grande diferença. Isso realmente explica do porquê os judeus esperavam um Messias humano. A ideia de Deus surgindo como apenas mais um humano e caminhando entre humanos não era desconhecida no mundo antigo. Isso era algo que os deuses gregos faziam. Mas os judeus não estavam procurando por um Messias divino. Nem mesmo Maria, a própria mãe de Yahushua, esperava dar à luz a Deus. Ela estava confusa sobre como poderia engravidar, já que era virgem, mas ela mesma esperava um Messias totalmente humano. E quanto àquelas passagens do Antigo Testamento que parecem indicar que Yahushua é divino? Como você abordaria isso? Por exemplo, me dê só um segundo para eu encontrá-lo aqui. Está aqui em Miqueias 5, versículo 2 diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa é uma ótima pergunta. Eu tenho aqui comigo muitos outros materiais que eu gostaria de abordar na discussão de hoje. E por isso eu não tenho tempo para me aprofundar em sua pergunta, mas direi que interpretar isso como prova de que o Messias compartilhou algum tipo de pré-existência eterna com Yahweh, sendo ambos Deus, é uma interpretação trinitária que foi imposta ao texto. Os judeus eram monoteístas estritos e eram unitaristas, que acreditavam que somente Yahweh era Deus. Como tal, isso também pode ser traduzido e interpretado de forma consistente com o unitarismo. Você não precisa ser trinitário para que isso faça sentido. Mas voltemos por um minuto ao Salmo 110. Aqui está um excelente exemplo de como os tradutores, ao imporem títulos no lugar do nome sagrado, confundiram as coisas. A maioria das Bíblias traduz como "Disse o Senhor ao meu Senhor". O primeiro Senhor está em maiúsculo, indicando que no original o nome sagrado está sendo usado. Então temos: Yahweh disse ao meu Senhor. E como isso seria no original? Yahweh disse a Adonai? Bem, muitos trinitaristas dirão que sim, Adonai é outro título para Yahweh. E então um trinitarista afirmaria que se trata de Deus Pai falando com Deus Filho. Mas o hebraico original não apoia essa concepção, uma vez que a palavra no original não é Adonai, mas Adoni. Sério? Bem, isso é interessante. Adoni nunca é usado para se referir a Yahweh, mas é usado para maridos ou senhores e mestres humanos, e nunca para Yah. Mesma raiz, mas palavras diferentes. O fato de o hebraico original usar Adoni para o segundo Senhor é um argumento sólido de que o Messias que os judeus esperavam que governasse como outros reis sob a autoridade de Yah fosse totalmente humano. O Novo Testamento, assim como o Antigo, também apresenta um Messias plenamente humano. Até o próprio Yahushua disse que ele era humano. Sua maneira predileta de se referir a si mesmo era filho do homem, que em grego é a mesma palavra usada para ser humano. Yahushua foi consistente em afirmar sua natureza humana. Em João 8,40 ele diz: Mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. E aí, ele estava sendo desonesto ou hipócrita? Não, nenhum dos dois. Não, ele estava fazendo uma assertiva sobre sua própria natureza. E o mesmo com os apóstolos. Você nunca os encontra ensinando que Yahushua era divino, o que levanta a questão de por que não? Se você precisa crer na divindade de Yahushua para ser salvo, por que os apóstolos não ensinaram isso? Em vez disso, eles enfatizaram repetidamente que ele era um homem. Certamente um homem separado para uma obra especial para Yah, mas ainda assim um homem. O que Pedro diz em Atos 2, 22 a 24? Varões israelitas, atendei a estas palavras. Yahushua, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual,
porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Aqui Pedro não usou o nome pessoal de Yahweh. Ele estava falando com os judeus e ele usou um título, pois eles consideravam o nome sagrado santo demais para ser pronunciado. Mas isso nos permite ver como ele está fazendo uma distinção importante entre Yahushua, a quem ele se refere como um homem, e Yahweh, ou Deus. Yahushua não pode ser Deus porque ele é este homem a quem Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Paulo apresentou Yahushua da mesma maneira. E lembre-se que Paulo aprendeu sua teologia diretamente com o próprio Cristo. E, no entanto, como ele apresentou Cristo? Leia Atos 17:31. Porquanto estabeleceu Yahweh um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Essa fala é extraída do sermão de Paulo no Areópago, e ele estava falando com pagãos que eram politeístas. Esta teria sido a oportunidade perfeita para estabelecer uma base de crenças semelhantes que eles pudessem compreender. Os gregos acreditavam que os deuses assumiam forma humana e até tinham filhos com mulheres humanas. Mas Paulo permanece em completo silêncio sobre Yahushua ser qualquer tipo de divindade. Em vez disso, ele simplesmente diz que ele foi um homem designado por Deus. Interessante, nunca pensei nisso antes. Mas você tem razão. Os gregos provavelmente teriam sido mais abertos a ouvir Paulo se ele tivesse se aproveitado da ideia de Yahushua ser divino ou mesmo um semideus, nascido de uma mulher humana. O que Paulo disse aos crentes em Roma, Romanos 5:15. Ok. Vejamos. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Yahushua Cristo, foram abundantes sobre muitos. Muitos cristãos acreditam que somente Deus poderia pagar a dívida dos pecadores, o que, ao contrário, as Escrituras ensinam que um humano teve que fazer isso. Bem, sim, porque por definição a divindade não pode morrer. Eu gosto de 1 Timóteo 2,5. Esta passagem afirma com mais clareza do que qualquer outra que eu conheça as diferenças entre Yahweh e Yahushua. Um é claramente Deus, enquanto o outro é, sem dúvida, homem. Você poderia ler isso para nós, por favor? 1 Timóteo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Yahushua, homem. Novamente, o uso de títulos usados para se referir exclusivamente a Yahweh é muito revelador. Há um só Deus, e que não é Yahushua. Agora, alguns trinitarianos tentarão contornar as contradições óbvias, dizendo que Yahushua era, ao mesmo tempo, totalmente Deus e totalmente homem. Um dos maiores problemas com isso, porém, é que não há um único versículo em toda a Escritura que diga isso. É preciso escolher entre muitos versículos diferentes para tentar provar essa doutrina a partir das Escrituras. E os próprios estudiosos admitem que há apenas cerca de 8 versículos em todo o Novo Testamento que podem ser interpretados como significando que Yahushua é Deus. Mas essa interpretação vai contra a forma como os discípulos, como monoteístas, teriam interpretado essas passagens. Elas também podem ser interpretadas de uma forma consistente com o unitarismo, ou, a partir do contexto, outra interpretação pode ser extraída. Bem, volto à questão. Por que Pedro e Paulo, em sermões bastante significativos, não teriam ensinado que Yahushua é divino se ele fosse de fato divino? Não faz sentido que eles se calassem sobre um ponto teológico tão importante se fosse de fato verdadeiro. Você está absolutamente certo. Hebreus é muito claro sobre esse ponto. Você poderia, Chris, ler para nós Hebreus 2, versículo 17? Claro que posso. Este verso está falando de Cristo. Diz: por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação
pelos pecados do povo. Este versículo exclui qualquer possibilidade de Yahushua ser, ao mesmo tempo, totalmente humano e totalmente divino. Se ele o fosse, ele não poderia ser como nós. Em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. As Escrituras deixam claro que o Salvador era como nós, pois não somos totalmente humanos e totalmente divinos. Portanto, para realmente ser como nós, ele também não poderia ter sido igual ao Pai. Ele era o que as Escrituras dizem que ele era, totalmente humano e nada divino. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo exortou os crentes a se apresentarem a Yahweh aprovados, como um obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sabendo que a palavra de Yah contém o poder para fazer o que diz, este versículo é, na verdade, uma promessa poderosa para ajudar os crentes a estudar as Escrituras. Se você gostaria de aprender dicas práticas sobre como aproveitar ao máximo seu estudo da palavra de Yah, acesse o www.wordlastchance.com/português e procure pelo artigo Como Estudar a Bíblia. Além de aprender princípios importantes do estudo desse maravilhoso livro, você também aprenderá métodos práticos que poderá usar em seu estudo diário das Escrituras. Leia o artigo Como Estudar a Bíblia no www.wordlastchance.com/português. Sua compreensão e apreciação pela verdade divina se expandirão, e sua fé crescerá à medida que você aprender a aproveitar ao máximo seu tempo na palavra de Yah. Leia-o hoje. Vamos voltar? O Novo Testamento não apenas declara que o Salvador é humano, e precisava ser, como também ensina que Yahushua tinha que ser como Adão. E sabemos o porquê. Foi por meio do primeiro Adão que o pecado e a morte entraram no mundo. Em 1 Coríntios 15:45, Paulo se refere a Cristo como o último Adão. É bastante óbvio que essa comparação seria irrelevante a menos que Yahushua fosse totalmente humano, assim como Adão. Não há lugar algum que Adão seja mencionado como um tipo de Cristo? Você está pensando em Romanos 5,14? Deixe-me ver. Sim, ouça isto. Diz, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Essa versão diz que Adão prefigurou Cristo. Outras traduções dizem tipo. Certo. Um tipo é um padrão, ou seja, é um modelo de outra coisa ou uma ilustração disso. Vem da palavra grega tupos. Então, como Adão, o primeiro, foi um tipo do segundo Adão? Bem, número 1, ele era totalmente humano. Em segundo lugar, ele teve seu começo totalmente sem pecado. Para ser um antítipo que culminou no que o primeiro Adão simbolizou, Cristo também teve que ser totalmente humano e perfeitamente sem pecado. Ele tinha que ser para redimir o mundo onde o primeiro Adão caiu. Se Yahushua fosse totalmente divino e totalmente humano, Adão não poderia ter sido um tipo de Cristo, porque Adão era apenas totalmente humano. Ele não era divino de forma alguma. Ele não poderia ter sido um tipo de Cristo, como este versículo diz. Você está dizendo que Cristo não poderia ter tido uma natureza divina porque Adão, de igual forma, também não tinha? Isso mesmo. Como ele poderia ter redimido a raça humana onde Adão caiu se ele tinha algo que o primeiro Adão não tinha? Eu acredito que Cristo tinha a natureza de Adão antes da queda, mas mesmo antes da queda, Adão era totalmente humano. Outro ponto que confunde muitos trinitaristas é quem é o Criador. Muitos trinitaristas presumem que Yahuwah agiu por meio de Yahushua na criação do mundo, mas que foi Yahushua quem disse, haja luz, etc. Mas não é isso que as Escrituras dizem, de que Yahushua faz parte da criação juntamente com Yahuwah. Onde diz isso? Colossenses 1,15. Por que você não lê para nós? Agora, para sermos francos, vários estudiosos da Bíblia discordam sobre este versículo, mas isso ocorre porque eles estão tentando aplicar uma interpretação trinitária a um texto muito claro. Leia para nós Colossenses 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Novamente, um uso muito interessante de um título aplicado a Yahuwah.
Se o Filho fosse Deus, este versículo seria ridiculamente redundante, pois não faria sentido. E esse é o problema de ler verdades simples, claras e diretas através da lente do erro. A verdade fica obscurecida. Sim, obviamente, se Yahushua é Deus Filho e é eterno por si só, ele não poderia ser o primogênito de toda a criação, porque essa frase o torna parte da criação. Eu procurei pela palavra criação no BDAG, Léxico Greco-Inglês. BDAG? Sim, é uma versão em inglês da obra original em alemão de Walter Bauer. Enfim, sobre criação explica-se que vem de uma palavra grega que significa aquilo que é criado, de coisas ou seres individuais criados, criatura. Interessante, você também poderia dizer que Yahushua é o primogênito da criação porque sua ressurreição torna possível todas as outras ressurreições? Com certeza, e esse mesmo ponto é levantado em Colossenses 1,18 e Apocalipse 1,5. E isso me leva ao meu próximo ponto. Yahushua teve um começo definido, pois ele não é eterno. Para ser eterno como Deus, você precisa ter existido sempre, mas Yahushua não. Encontramos isso na própria palavra usada para descrevê-lo, que é gerado. Cristo é frequentemente referido como o Filho unigênito de Deus, e ele nunca foi chamado de Deus Filho, nunca. Quando pensamos nisso, o próprio fato de ele ser chamado de Filho de Deus mostra que ele teve um começo. Filhos não são anteriores aos pais. E, no entanto, os trinitarianos criam maneiras absurdas e ridículas de contornar esse fato. Existe o termo eternamente gerado. Você já ouviu falar dele? Sim, já. E também não está na Bíblia. Claro que não, porque não significa nada. Como alguém pode ser eternamente gerado? É tolice tentar explicar o caos ilógico do erro. Algo que é eterno não tem começo nem fim, e, no entanto, por sua própria definição, gerado significa algo que teve um ponto de partida. Como podemos vir e arrazoar com Yahuwah quando temos que inventar nossas próprias frases sem sentido para tentar provar ideias sem nexo? A existência de Yahushua teve seu início quando Yahuwah o gerou no ventre de Maria. Claro, ele sempre esteve nos planos de Yah desde a eternidade pregressa, mas ele não existia naquela época e sua vida começou quando ele nasceu. Me dê só um segundo para eu ler Mateus 1. Há um versículo aqui que é muito interessante ao falar sobre a Gênese do Salvador. Já achei. Versículo 18 diz: Ora, o nascimento de Yahushua Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Sim, esse verso é muito interessante e obrigado por compartilhá-lo. É importante prestar atenção a essas coisas porque as Escrituras apresentam Yahuwah e Yahushua como dois seres separados e distintos. Isso é muito diferente do credo niceno que afirma que Cristo é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro e consubstancial ao Pai. Essa ênfase na separação dos dois acontece tantas vezes nas Escrituras que veremos apenas alguns exemplos, mas estes bastarão para comprovar o ponto. O que Marcos 10:18 diz? Esse diálogo ocorreu entre Cristo e o jovem rico. Respondeu-lhe Yahushua: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ao se referir a Yahuwah pelo título Deus, Yahushua estava se excluindo dessa afirmação. Se ele ainda fosse totalmente Deus e sendo totalmente homem, essa afirmação seria uma farsa. Vejamos agora o que João disse, João 8:40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Homem, que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Crede também em mim. Se Yahushua fosse Deus, não teria dito isso dessa forma. Outra passagem interessante que enfatiza a distinta separação entre eles se encontra em 1 Coríntios 1, versículo 3. Vamos ver o que diz. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yahushua Cristo. Graça e paz vêm de Deus, nosso Pai. E do Senhor Yahushua Cristo. Duas fontes distintas ligadas pela conjunção coordenativa e isso não muda.
Abra em Apocalipse 22. Este é literalmente o último capítulo da Bíblia. O que dizem os versículos 1 e 3? Ok. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Se o Cordeiro fosse Deus, então tudo o que João precisava fazer era se referir ao trono de Deus, mas ele não o faz. Em vez disso, ele se refere ao trono de Deus e do Cordeiro. Certo, mas já ouvi trinitarianos dizerem que, quando essa frase aparece, é a maneira de Yahushua se referir a si mesmo e ao Pai. O problema, Chris, é que as Escrituras nunca dizem isso. Esse é outro exemplo de como essa doutrina ridícula leva os crentes a impor significado ao texto. Mas uma leitura direta do texto e sabendo que os apóstolos eram todos monoteístas unitaristas estritos, é que ele se refere a dois seres separados e distintos. Outra coisa que as Escrituras deixam bem claro é que o Pai e o Filho têm vontades únicas. E este é um ponto importante que não devemos ignorar. Os trinitarianos insistem que ainda são monoteístas porque Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos em propósito e vontade. Mas Yahushua disse que sua vontade era diferente da de seu Pai. Na verdade, sua vontade pessoal teve que ser entregue para que ele não pecasse. Sim, e lembro-me de que no Getsemane ele orou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. E esse não é o único lugar. O que João 5, versículo 30 diz? Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Fecha aspas. Eu diria que isso é bem claro, mas voltando à oração de Cristo no Getsemane, será que ele poderia estar falando de sua vontade humana enquanto sua vontade divina estava unida à vontade do Pai? Não, essa é outra explicação criada. Significaria que dentro dele sua vontade divina e sua vontade humana estariam em guerra. O próprio Yahushua disse que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Portanto, dizer que as vontades de Cristo eram separadas e em guerra uma com a outra não faz sentido. Além disso, as Escrituras nunca dizem isso. Encontramos outro problema em passagens que falam de Yahushua ser o herdeiro de Yah. Hebreus 1, versículo 2 nos diz que Yahuwah designou Yahushua herdeiro de todas as coisas. Paulo vai mais além. O que Romanos 8, versículo 17 diz? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Os crentes são herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo, mas somos herdeiros de Deus. Cristo não pode ser Deus e herdeiro de Deus. Não funciona assim. Quando você começa a procurar as maneiras pelas quais as Escrituras fazem distinção entre Yahuwah e Yahushua, você as encontra em todos os lugares. Leia Colossenses 1, versículo 15, por favor. Vamos ver o que Paulo diz. O Filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Você só pode ser a imagem de algo se não for também o original. Por exemplo, você não é a imagem do Chris, pois você é o Chris. Esta mesma frase reaparece em 2 Coríntios 4, versículo 4. Você poderia abrir lá, por favor? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E Yahushua poderia dizer a Filipe: se você me vê, você vê o Pai. Não porque ambos fossem Deus, mas porque o Filho era a imagem do Pai. Essa separação e distinção marcante aparecem até mesmo em Efésios 4, versículos 4 a 6. Por que você diz até? Bem, esta é uma passagem que muitos cristãos, inclusive eu, veem como extremamente significativa, porque abrange 7 das doutrinas mais essenciais da nossa fé. Leia esse texto para nós. Vejo que você já o encontrou. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Este texto não está ensinando sobre uma divindade trina. Em contraste, afirma categoricamente que há um só Deus e Pai de todos. Claramente, isso é uma referência a Yahweh. Há também um só Senhor. Senhor é repetidamente como Yahushua é referido nas Escrituras. É um título de respeito e não de divindade. Este versículo é importante porque nos permite ver como os judeus interpretaram o que mais tarde seria considerado uma divindade trinitária. Paulo está dizendo que há um só Senhor, Yahushua, um só Deus, Yahweh, e um só Espírito. E sabemos por outras passagens que isso é simplesmente o sopro de Yahweh, o agente ativo que realiza o que ele declara. Estas são 3 entidades separadas e distintas, não uma divindade 3 em 1. E até mesmo a palavra divindade implica que há mais de uma. Caso contrário, você diria apenas Deus. Boa observação. Quando você começa a ler as Escrituras exatamente como elas dizem, você encontra um tema unitário e não trinitário presente em todas elas. 1 Coríntios 8, versículo 6, começa com as palavras: Todavia, para nós há um só Deus. E em seguida ele identifica de quem ele está falando, ou seja, do Pai. Depois ele insere uma descrição do Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E temos aqui novamente uma conjunção coordenativa e um só Senhor. E novamente ele já em seguida identifica de quem está falando: Yahushua Cristo. Agora, se Deus fosse uma entidade trina, poderíamos esperar que o versículo seguisse uma direção completamente diferente. Poderíamos esperar que dissesse algo como: Para nós há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não é isso que ele diz. Em vez disso, ele faz uma distinção entre o único Deus, Yahweh, e o único Senhor, Yahushua. Você tem razão. Nunca percebi quantas passagens desse tipo existiam. Há dezenas delas que enfatizam as diferenças entre o Pai e o Filho. Por exemplo, Yahushua ensinou que ele era menor que o Pai, ou seja, ele tem status inferior. E isso não era a encenação, mas sim real. Ele estava declarando fatos. O que João 14, 28 diz? Apenas a última frase. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso contradiz a doutrina trinitária que ensina que Pai e Filho são coiguais, coeternos e da mesma substância. Então, o quê? Devemos simplesmente ignorar a declaração muito clara de Cristo, de que Ele é menor que o Pai? Não me sinto confortável fazendo isso. Então temos a hierarquia de Paulo que mais uma vez coloca o Salvador abaixo do Pai. Leia 1 Coríntios 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Não adianta dizer que Yahweh era o cabeça de Cristo apenas quando estava na terra. Sei que muitos trinitarianos tentam afirmar esse ponto, mas a Bíblia não diz isso. De fato, se você abrir em Apocalipse, verá que Yahweh ainda é o cabeça de Yahushua, mesmo depois de estar sentado à direita de Yah em seu próprio trono. Leia Apocalipse 1:1. Revelação de Yahushua Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então Deus, Yahweh, deu esta revelação a Yahushua. Yahweh claramente ainda é subserviente a Yahweh. E isso é consistente com a forma como Yahushua apresentou seu relacionamento com o Pai. Como cristãos, aceitamos Yahushua como nosso Senhor e Mestre. Isso não é a mesma coisa que aceitá-lo como Deus. A palavra Senhor vem do grego Kyrios, e era simplesmente um título masculino usado para a nobreza e outros a quem se desejava demonstrar respeito. O mesmo que é usado hoje. Exatamente. Maridos eram chamados de Senhor.
Proprietários de terras, chefes de família e até mesmo um filho podiam chamar seu pai de senhor em sinal de respeito, e Atos 25:26 se refere ao imperador romano usando essa palavra. Algumas traduções dizem Sua Majestade, enquanto outras dizem Meu Senhor, mas todas vêm da mesma palavra grega Kyrios. Agora, o que acho interessante é que no sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, ele afirma que Yahweh fez Cristo ser Senhor. Interessante, porque somente o maior pode exaltar o menor. Exatamente. Por que você não lê para nós Atos 2, versículo 36? Certo. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Yahushua, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Yahushua é nosso Senhor, nosso Redentor e Salvador, assim como nosso Mestre, mas Ele não é nosso Deus. Eu gostaria de expandir um pouco agora seu ponto sobre o maior elevar o menor, pois esse é um ponto importante. Abra em João 10:36. Este versículo lista duas ações do Pai. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Dessa forma, Yahushua foi enviado e santificado pelo Pai. Essas são coisas que somente os maiores podem fazer aos que estão no andar de baixo. Outra área em que a subserviência de Yahushua ao Pai é vista é em suas muitas declarações de que ele aprendeu com o Pai o que deveria fazer e ensinar. E Cristo foi muito claro neste ponto. Abra em João 5, o que diz o versículo 19. Então lhes falou Yahushua: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. E o versículo 30? Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E João 7,16. Respondeu-lhes Yahushua: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então aqui está outra testemunha de que Yahweh enviou Yahushua, bem como o que ele deu ao Salvador, o que ele deveria ensinar. Próximo capítulo, João 8:28. Disse-lhes, pois, Yahushua: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Mais um, João 12:49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Com uma nuvem tão avassaladora de testemunhas, como poderíamos ter acreditado que Yahushua era igual ao Pai? Ele repetidamente afirmou que não era. Se eles fossem co-igualmente Deus, ele não careceria de toda essa ajuda e orientação. Veja, precisamos parar de impor às Escrituras nossas próprias ideias preconcebidas e os erros que foram transmitidos por gerações. Sim, mas quando essas são crenças que foram transmitidas por tanto tempo, como você pode saber o que é verdadeiro e o que é erro? Vá às Escrituras de uma forma pessoal e aceite-a exatamente o que nela contém. Compare Escritura com Escritura e o Espírito de Yah o guiará a toda a verdade. Você está ouvindo a rádio World Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. O que aconteceu com o Yahushua quando ele desceu à sepultura? Muitos cristãos acreditam que ele foi para o inferno e pregou para as almas que estavam lá, mas a doutrina de um inferno que arde em chamas não pode ser encontrada nas Escrituras. Ela foi criada entre o 2º e o 5º século depois de Cristo, mas o que realmente aconteceu após sua morte? 1 Pedro 3 fala que Yahushua pregou aos espíritos que estavam em prisão. O que isso significa e como conciliamos isso com o claro ensinamento bíblico de que não há consciência após a morte?
Para descobrir, procure pelo programa 166, intitulado Yahushua e os Espíritos em Prisão. Embora existam algumas passagens das Escrituras que são mais difíceis de entender do que outras, a verdade nunca se contradiz. Ouça o programa 166, Yahushua e os Espíritos em Prisão, para aprender a verdade. Você poderá encontrá-lo no www.wordlastchance.com/português. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Douglas Cooper cresceu em uma fazenda. O trabalho era duro e constante, mas o pequeno Doug gostava de passar tempo com o pai. Certa manhã, assim que o sol estava nascendo, ele e o pai foram até o celeiro para a ordenha matinal. Douglas descobriu, para sua alegria, que as poças de lama haviam congelado durante a noite, e ele gostava de andar por sobre elas. Ao pisar fundo, o gelo estalava e se estilhaçava como vidro, e a água lamacenta respingava em suas botas de borracha. Do lado de fora do celeiro, sob o beiral, havia um grande barril para coletar a água da chuva. O Sr. Cooper fez uma pausa, quebrou o gelo com o punho e retirou uma grande camada de gelo transparente como uma vidraça. "Aqui, filho", ele o entregou a Douglas. "Divirta-se com isso enquanto eu preparo tudo para a ordenha." Douglas olhou através do gelo, fascinado com as únicas imagens ligeiramente distorcidas que conseguia ver através dele. Não demorou muito, porém, para que o barril quebrasse, e ele decidiu que queria pegar outro pedaço, e de repente, ao inclinar-se sobre a borda do barril, Douglas escorregou. Antes que pudesse gritar pelo pai, mergulhou de cabeça na água gelada. Com os pés no ar, não havia como ele sair. Jonas era um motorista que fazia entregas. Ele dirigia um grande caminhão-tanque até as fazendas locais, coletando o leite que os fazendeiros produziam e os entregava às empresas, que os engarrafavam para vendê-los. Ele não tinha um horário definido. Em alguns dias chegava mais cedo do que em outros. Aconteceu que naquela manhã em particular, ele chegou à fazenda onde Douglas morava inusitadamente cedo. Estacionou perto do celeiro, desceu da cabine e começou a entrar. Olhou para o lado e congelou ao ver um pequeno par de botas de borracha acima do barril que coletava a água da chuva sob o beiral. Jonas correu até o barril e começou a gritar, chamando o pai do garoto. Ele puxou Doug para fora d'água. O rosto do menino estava branco e ele não respirava. Jonas e o pai do menino começaram a fazer compressões torácicas, elevando orações aos céus para que não fosse tarde demais. De repente, Doug vomitou a água suja que havia engolido. Engasgado e tossindo muito, ele começou a chorar. O Sr. Cooper tirou o próprio casaco, o enrolando em volta do filho. Ele então o pegou no colo e correu para casa, onde sua esposa preparou uma pequena cama para Doug perto do fogão a lenha. Muitas coisas poderiam ter acontecido naquele dia que teriam terminado em uma tragédia. Se Jonas tivesse tirado apenas mais alguns minutos para o café da manhã, se tivesse parado em outra fazenda antes de ir para a casa do Sr. Cooper, se o pneu de seu caminhão tivesse furado ou recebido uma multa por excesso de velocidade, se o semáforo da cidade tivesse vermelho em vez de verde, ele teria chegado tarde demais para salvar a vida de Doug. Mas nada disso aconteceu. Em vez disso, Jonas chegou bem a tempo de salvar a vida do menino. Esse foi um fato que o pequeno Doug nunca esqueceu. Ele cresceu e se tornou pastor. Hoje, quando prega sobre o cuidado amoroso de Yahuwah por seus filhos, ele gosta de contar sua própria experiência quando criança. Poderia ter terminado em tragédia, mas não foi isso que aconteceu. Somente na eternidade saberemos quantos anjos foram necessários para abrir caminho naquele dia para que Jonas pudesse chegar a tempo de salvar a vida de Doug. O Salmo 32, versículos 6 e 7 diz: "Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento." Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. No
No início do nosso programa, eu perguntei se era realmente possível amar alguém sem conhecê-lo. A resposta, claro, foi não. Você pode amar o que pensa que a pessoa é, bem como pode amar as suposições que construiu sobre ela. Mas para realmente amar alguém pelo que ela é, você precisa conhecê-la. Como ela é? Ela tem bom senso de humor? Ela é leal? Você pode confiar nela? Ela é gentil? Somente quando você sabe quem uma pessoa realmente é que você pode amá-la pelo que ela realmente é. E isso também se aplica ao nosso Criador. Quem é Yahweh? Bem, ele não é apenas o nosso Criador, mas o Criador do universo. Ele é aquele que elaborou o plano da salvação caso a raça humana viesse a cair. Jeremias 31, versículo 3. De longe se me deixou ver Yahweh, dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Eu amo esse verso, sim. Ele é amoroso, gentil, paciente e leal. Todas essas características podem ser vistas no plano da salvação. Ele também é o único Deus verdadeiro. E dizer que ele compartilha essa posição com dois outros seres o diminui. Diminui o que ele sozinho fez. Também diminui Yahushua e o que ele fez como nosso Redentor. De que maneira? Eu acho que isso o elevaria de forma errada e blasfema, mas ainda assim o elevaria. Bem, como abordamos no programa 281, se você acredita que os milagres de Yahushua são provas de sua divindade, mas ninguém que realizou milagres de Yah é divino, apenas os de Cristo, então parte do que o ajudou a superar todas as adversidades foi sua divindade. Isso diminui a coragem, a compaixão, o amor e a lealdade muito reais que lhe deram a tenacidade para perseverar contra adversidades avassaladoras. Yahushua vivenciou a vida exatamente como você e eu a enfrentaríamos. Houve momentos em que ele estava com calor e suava muito, momentos em que ele estava exausto e com fome. Tenho certeza de que houve momentos em que ele foi tentado a ficar impaciente com seus discípulos, particularmente com Pedro. Ou com seus primos, Tiago e João. Ele os chamou de filhos do trovão. Verdade. Sabemos que ele foi tentado em todos os aspectos, assim como nós, e ainda assim não pecou. Insistir que ele era Deus é diminuir seu papel como o segundo Adão, vencendo onde o primeiro Adão caiu. Sem mencionar que o chamam de mentiroso quando ele diz: meu pai é maior do que eu. Ou o que dizer de quando ele se dirigiu a Yahweh como o único Deus verdadeiro? Quando tentamos forçar Yahushua a assumir o papel de parceiros coiguais e coadivinos de Yahweh, isso diminui a ambos. E além disso, como podemos nos esforçar para ser como Yahushua se ele é uma mistura impossível de divindade e humanidade que nunca poderemos ser? Isso é verdade. Ou podemos confiar nele e em Yahweh para serem quem e o que dizem ser. E se não podemos confiar que eles sejam íntegros sobre algo tão básico quanto sua própria natureza, será que podemos confiar neles? Exatamente. Não temos o direito de projetar neles qualidades que nunca reivindicaram. Quem eles são, o que eles são, o único Deus Criador divino e seu Filho plenamente humano é suficiente. E quando aceitamos a verdade, quando conhecemos tanto o Pai quanto o Filho como eles realmente são, então também podemos amá-los como tais. Eu quero conhecê-los e amá-los como eles realmente são, e não como presumi que eles fossem. E então nossa fé também se fortalecerá. E obrigado, queridos ouvintes, por nos sintonizar no programa de hoje intitulado Conhecendo o Pai e o Filho. Se você foi abençoado pelo que apresentamos hoje e gostaria de compartilhá-los com outras pessoas, basta procurar o programa 282, Conhecendo o Pai e o Filho, em nosso site no www.wordlesschance.com/português. E esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, e lembrem-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site
Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.wordlessons.com/português. Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.